Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan e chegamos à última etapa da correção de questões sobre voz passiva. Vamos à última sequência de questões. Vamos lá, nós paramos na número 24. Vamos lá. Vamos lá, 24. Vamos agora continuar. Indique a alternativa em que o verbo não está na voz passiva. Vamos lá. Não, letra A. Não se celebram mais as datas cívicas nesta cidade. Pessoal, estamos na voz passiva. Temos o verbo celebrar, ele é transitivo direto, e temos o pronome se. Celebram-se datas cívicas nesta cidade. Agora, houve um deslocamento, do pronome se, que estava depois do verbo, tá? E passou para antes do verbo. Ele está agora em próclise. Isso acontece devido ao advérbio não. Ele tem um valor atrativo, ele tem um poder atrativo. Ele atrai o pronome se para próximo dele. Mas isso é uma outra matéria, isso é colocação pronominal, tá? Mas se o pronome vai para antes do verbo, ele não usa o hífen. E aí pode causar uma certa dúvida no reconhecimento da voz passiva, tá? Mas a letra A, ela está na voz passiva sintética. Verbo transitivo direto, quem celebra, celebra alguma coisa, mais o pronome se. Tá? O pronome se continua sendo aí pronome apassivador. E as datas cívicas, serão aí sujeito paciente. Então, letra A, voz passiva, eu quero uma que não está. Letra B, o tesoureiro desonesto foi atormentado pelo remorso. Mais uma vez aqui não é, já estamos acostumados aí a identificar. Vemos aí a voz passiva, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui a voz passiva sintética. Aqui temos a voz passiva analítica, formado pelo verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no particípio. Falamos isso várias e várias vezes, mas quanto mais falar, melhor é, que mais possibilidade de memorização nós obtenhamos, Então vamos lá, letra C. Aquela senhora levou um tombo na calçada de minha casa. Percebo aqui que eu não tenho nem a primeira estrutura de voz passiva sintética, nem a segunda estrutura de voz passiva analítica. Então, pessoal, é letra C. Ela está na voz ativa. A frase está na voz ativa. E conferindo aqui a letra D, voz passiva analítica. Então, o número 24 aí, é letra C. 25. O que quer aqui a questão 25? Estou lendo aqui. A 25, ela vai aí, vai pedir as orações que estão na voz passiva. Vamos lá. Número 1. Precisava-se de maior número de brasileiros participando das Olimpíadas de 2010. Verbo na terceira pessoa, mais o pronome se. Porém, pessoal, tem uma observação muito importante, fundamental aí. O verbo precisar, ele não é transitivo direto. O verbo precisar é transitivo indireto. Ele exige a preposição de. Então, a voz passiva sintética, ela só funciona se o verbo for transitivo direto. Então, a número 1 não está na voz passiva, tá? E isso aí causa muita confusão, porque a estrutura da frase fica muito parecida, tá? Quando o verbo for transitivo indireto, a frase terá sujeito indeterminado. Vamos lá, número 2. Eram realizados verdadeiros espetáculos pelos dançarinos, tá? Pessoal, eram realizados. Locução passiva, o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Isso aí indica voz passiva, tá?
verdadeiros espetáculos eram realizados. Verdadeiros espetáculos é sujeito que sofre a ação. Tá? Então, a frase 2 está na voz passiva. Então, vou marcar aqui, frase 2. 3. Aplaudia-se fortemente a equipe de patinação. Gente, vamos lá. Verbo aplaudir. Toda vez que eu vir aqui, tá? O verbo na terceira, mais o pronome ser, eu vou começar a ficar atento, né? Para ver se é voz passiva. E aí eu parto para a conferência. Verbo na terceira, mais pronome ser. Verbo transitivo direto. Quem aplaude, aplaude algo. Aplaude alguma coisa. Então, aplaudia-se a equipe de patinação. Então, pessoal, está na voz passiva sintética. O que pode causar uma certa confusão é a intromissão de um advérbio aqui na estrutura, ó, tá? Então, aplaudia-se a equipe de patinação fortemente. Quem aplaude, aplaude alguma coisa. A equipe de patinação, a equipe de patinação, ela era fortemente aplaudida. Então, aqui, vamos lá. A número 3, ela está na voz passiva sintética, tá? Então, as frases 2 e 3 estão na voz passiva. A 2 na voz passiva analítica e a 3 na voz passiva sintética, tá? Vamos lá aqui. Número 25 é letra B. Vamos a 26. Assinale a alternativa em que há a voz passiva sintética. Vou procurar, então, o verbo na terceira, mais o pronome ser, sendo que esse verbo será transitivo direto. Vamos lá. Olha aqui, ó. Letra C. Tá? Suporta-se a cólica do próximo. Tá? Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Verbo suportar na terceira pessoa, mais o pronome se. Verbo suportar é transitivo direto. Quem suporta, suporta algo, suporta alguma coisa. Então eu tenho a fórmula da voz passiva sintética aí. Verbo transitivo direto na terceira, mais o pronome se. Mais uma vez, eu tenho a intromissão aqui de um advérbio, tá? Então, beleza. Então, a número 26 é letra C. E a letra B? Sob o luar, abraçaram-se ao vento. É um pronome que indica reciprocidade, tá? Um abraçou e o outro foi abraçado, né? Foram ações simultâneas. Então, não está na voz passiva, não, tá? Vamos lá. A opção a se marcar na número 26 é letra C. Prosseguindo, 27. Todas as frases estão na voz passiva, exceto, então eu irei procurar aí uma frase que não tenha nenhuma das duas estruturas, que não tenha uma estrutura de voz passiva analítica e que não tenha uma estrutura de voz passiva sintética. Ó, aqui, ó, a letra A, eu estou na estrutura de voz passiva sintética. A letra B, eu estou na estrutura de voz passiva analítica. Estou sublinhando aqui, tá? A letra D, eu estou na estrutura de voz passiva sintética. E aí, pessoal, a letra C, tá? O estudante cortou-se durante o exercício. Pessoal, cortou-se. Percebam como o pronome se tem o verbo na terceira, mais o pronome se. Mas o pronome se não é mais um pronome passivador. Ele é um pronome que indica... como é que se pode dizer? Ação reflexiva, tá? Aquela ação que você pratica e que você recebe. O estudante cortou-se. Ele cortou. E ele recebeu o corte. Então a letra C, ela não está na voz passiva, ela está na voz reflexiva. É aquela voz verbal em que o sujeito ele pratica e ao mesmo tempo recebe a ação. Então a número 27 é letra C. 28. Vamos lá.
Mudam-se os tempos, mudam-se as verdades, muda-se o ser, muda-se a confiança, tá? Tudo isso aí, pessoal, tudo isso aí é voz passiva sintética, tá? Só que a frase em negrito é que ela deve ser classificada. Vamos lá. E todo mundo é composto de mudanças. O verso destacado, ele está em que voz, tá, pessoal? Vamos lá. O verso destacado, deixa eu anotar aqui que eu tenho que fazer, né? Deixa eu ver aqui. É composto, pessoal, isso é fácil, gente, olha. Verbo ser, mais verbo principal no particípio, né? No particípio irregular, tá? O verbo compor, ele apresenta o particípio irregular. Então, pessoal, essa estrutura é de voz passiva analítica. Então, a número 28 é letra C. Tá? Aqui, ó, vamos lá, vamos prosseguindo. Vamos a 29. Vamos ler as frases, tá? E aí vamos responder ao que se pede. O trânsito brasileiro faz muitas vítimas, voz ativa. Não se fazem mais cavalheiros como antigamente. Perfeito, pessoal, ó. Verbo na terceira, mais o pronome ser. O pronome ser é deslocado, né, para próclise, de ênclise para próclise, devido ao advérbio não, que vai fazer essa atração, né? É como se fosse um imã. Mas aí eu percebo que eu tenho aí uma estrutura de voz passiva sintética. O verbo fazer na terceira. Verbo fazer é transitivo direto, quem faz alguma coisa, tá? E o pronome ser. Então é voz passiva, então aqui, ó, voz, né, passiva sintética. E vamos à última. Fizeram os trabalhos com dedicação. Pessoal, não tem um pronome ser, não tem a locução passiva, eu tenho aí uma voz ativa. Então, o que ele quer? Vamos marcar a correta. Com essas informações aí, dá para responder as questões, tá? Letra A. A 2 e 3 apresentam verbos na voz passiva? Não. Apenas o verbo se encontra na voz ativa? Não. As formas verbais de 1, 2 e 3 estão na ativa? Não. Então, pessoal, sobrou a letra D. Vou marcar aqui. 2 contém uma forma verbal na voz passiva, certo? E as formas verbais 1 e 3 estão na voz ativa. Perfeito, pessoal. Tá vendo? Número 29 é letra D. Vamos ao número 30. Em qual alternativa o verbo se encontra na voz ativa? Pessoal, vamos lá. Isso aqui, ó. Verbo na terceira pessoa, mais o pronome ser, verbo transitivo direto, tá? Quem incentiva, incentiva alguma coisa. Então, isso aqui é voz passiva sintética, tá? Eu quero a voz ativa, né? Então eu vou cortar essa aqui. A proteção do meio ambiente deve ser incentivada. O verbo ser, mais o principal no particípio. Está na voz passiva aqui, tá? Passiva analítica. Então vamos lá, letra C. Pessoal, letra C, né? Se eu não encontro nenhuma das estruturas de voz passiva, então a frase está na voz ativa. Ó. Não tem entrado. Eu tenho uma locução verbal aqui, mas não é uma locução verbal de voz passiva. Para ser uma locução verbal de voz passiva, eu teria que ter o verbo ser aqui como auxiliar. Então, a opção que está na voz ativa é a letra C. Vamos ver em que voz passiva está a letra D. É discutido, ó, verbo ser, mas o principal no particípio. Tá? Está na voz passiva analítica. Então, pessoal, a única opção que não se encontra com voz passiva é a letra C. Prosseguindo. 31, tá? Observe.
o prefeito recompensou os funcionários com uma gratificação no final do ano. Vamos lá. Em qual das alternativas a voz passiva mantém o mesmo sentido da oração acima? Então vou ter que... vamos lá, vamos tentar passar a frase para a voz passiva. Vamos lá. Os funcionários foram recompensados pelo prefeito, né, com uma gratificação. Vamos lá, no final do ano. Vamos ver como organiza, né? No final do ano, os funcionários foram recompensados pelo prefeito com uma gratificação. É logo aqui a 31, é logo a letra A. Tá? Os funcionários foram recompensados. Isso que é mais importante, né? Foram recompensados pelo prefeito. E aí, a questão dos advérbios, eu vou, né, colocando aí onde melhor fica quanto à sonoridade da frase, tá? E aí a letra A ficou bem legal. No final do ano, os funcionários foram recompensados pelo prefeito com uma gratificação, tá? Poderia colocar assim também. Os funcionários foram recompensados pelo prefeito no final do ano com uma gratificação. Então, com uma gratificação e no final do ano são elementos que podem ser deslocados dentro da frase, tá? Porque são advérbios, tá? Vamos lá então. Vamos à próxima, vamos a 32. Suas atitudes inescrupulosas eram criticadas pelos colegas de trabalho. Então, pessoal, voz passiva analítica. Eram criticadas, tá? Transpondo a oração acima para a voz ativa, fica assim, Os colegas criticavam, tá? Criticavam. Letra B. Existe uma correlação entre o verbo auxiliar e o verbo da voz ativa. Se eu quiser, né, colocar o verbo para a voz ativa, eu tenho que botar o verbo principal, eu tenho que esquecer o auxiliar, tenho que botar o verbo principal no mesmo tempo em que ele estava na voz passiva, né? Quem indica o tempo verbal da voz passiva é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, o verbo criticar, ele tem que ir também para o pretérito perfeito do indicativo. Tá? Vamos lá, então. Então, a 32 é letra B. Vamos lá, vamos seguindo. Marque a alternativa em que o verbo está na voz passiva. Vamos lá, eu vou procurar um dos dois elementos que fazem a voz passiva, né? A estrutura de voz passiva sintética ou a estrutura de voz passiva analítica. A letra A, não vejo nenhuma das duas, então está na voz ativa. A letra B, voz ativa também, não encontro nenhuma das duas. A letra C, também não, voz ativa. E a letra D, eu encontro aqui a estrutura de voz passiva analítica. Foram inventados o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Tá? Então, a 33 é letra D. 34. Assinale a alternativa em que há presença de verbo na voz passiva. Percebam, gente, como as questões de voz passiva, elas são praticamente idênticas, tá? Em questões de concurso. Elas são idênticas, elas são muito, muito, muito parecidas, tá? A mesma estrutura de sempre. Corrigindo 35 questões, né, chega até a ser maçante, porque é a mesma estrutura. Então, fiquem aí familiarizados com essa estrutura, tá bom? Fiquem atentos aí, percebam que não é difícil. Vamos lá. Ela quer, a 34, o verbo na voz passiva. Pessoal, voz passiva aqui, muito fácil,
voz passiva sintética, tá bom? Verbo transitivo direto mais o pronome se. Quem organiza, organiza alguma coisa. Verbo transitivo direto mais o pronome se, voz passiva sintética. Lembrando que nova atividade, tá? Nova atividade para os alunos será sujeito paciente. Nova atividade para os alunos foi organizada. Para cada voz passiva sintética, eu tenho correspondente uma voz passiva analítica. Cuidado que a voz passiva sintética, ela só pode ser formada por verbo transitivo direto. Cuidado com o deslocamento do pronome, tá? Pode ocorrer por questões de colocação pronominal, tá? O pronome, às vezes, pode vir antes do verbo. Nesse caso, ele não leva hífen. Vamos lá, então, a última. Chegamos à última questão. Vamos lá, então. Marque a alternativa que apresenta a forma verbal reflexiva, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui, ó, letra D, ó. Lavei-me com as águas puras da verdade. Quem lavou? Eu, sujeito. Quem foi lavado? Eu, recebia, né? Eu lavei, eu pratiquei e eu recebi a ação. Então, a 35, aqui melhor expressa, tá? A reflexividade aí, né, do verbo, tá? E expressa pelo pronome, tá bom? É a letra D. Então, a 35, pessoal, letra D. Pronto. Terminado aí, 35 questões muito parecidas, praticamente assim com a mesma estrutura, tá? Sobre voz passiva. Então, fiquem atentos à matéria, porque a matéria é importante, né? E ela é bem frequente em questões de concurso.